Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Junte-se a nós naquilo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer, não só através de nós nessa cidade. Esse é uma oração, é um anseio do nosso coração, que Ele nos use para abençoar essa cidade e até os confins da terra, como Ele nos vocacionou como igreja, mas particularmente o que Ele vai fazer em nós. Nós temos conversado sobre essa campanha, Nossa Nova Casa, e principalmente a partir do domingo passado, quando a gente iniciou uma nova série de mensagens, com esse título também, Nossa Nova Casa, nós temos refletido a respeito da ideia de que a obra não é num prédio, a obra não é num edifício feito de tijolos e cimento, a obra é em nós, amém? É em mim, é em você. Nós somos esse lugar, essa nova casa onde o Senhor quer habitar por meio do seu Espírito. Então, seja bem-vindo se você está chegando agora para fazer parte dessa história conosco, dessa reforma que Ele quer fazer em cada um de nós para nos tornar esse templo, essa casa espiritual, esse lugar da habitação do Espírito Santo. Me pediram para avisar que a gente tem algumas pessoas procurando ainda lugar para sentar ou chegando atrasadas, então se você puder ocupar lugares mais ao meio da fileira, isso sempre nos ajuda muito, deixar as pontas. Eu falei chegando atrasado, mas não foi com julgamento não, né? Você tá rindo aí, às vezes as pessoas se atrasam por razões legítimas, acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Mas aí se você puder ajudar essas pessoas a se acomodarem, isso facilita bastante aí o trabalho do acolhimento. Obrigado. Então, a gente está nessa campanha e, ao mesmo tempo, nesse empenho, né, de nos tornarmos esse lugar. Se você quer saber mais da campanha em particular, saber como participar, como contribuir, mais informações, a gente tem um QR Code que leva para o site da campanha. O QR Code, esse aí. Se você escanear, você vai para o site da nossa campanha e vai saber tudo sobre essa mudança e como contribuir, como participar. Tem um outro QR Code para quem deseja fazer uma oferta especial, avulsa. Esse é já direto na área Pix do seu banco também. Você é bem-vindo a colaborar, mas eu queria pedir principalmente que você ore também por isso. Além de contribuir financeiramente, claro, ore por isso. A gente tem ainda alguns meses pela frente, queremos nos mudar em abril. Isso significa que tem muito trabalho a ser feito até lá para que a gente tenha condição de entrar. Então, terminamos praticamente agora a fase das demolições. A gente esteve lá ontem numa reunião com arquitetos, engenheiros, enfim, discutindo alguns próximos passos. E a gente deve essa semana começar a parte de alvenaria, né? Levantar as paredes das salas do Ministério Infantil, passar a parte elétrica, esgoto, enfim. E na outra semana, se Deus quiser, concretar já também o piso, tanto do auditório como do Ministério Infantil. Vamos começar a mexer com os banheiros também. Então tem muita coisa sendo feita e a ser feita. Então participe, contribua e ore por esse grande desafio. Amém? Mas seguimos nas nossas conversas, então, que iniciamos domingo passado, sobre essa obra, essa nova casa que o Senhor deseja fazer de nós, né, para que Ele possa habitar. Se você esteve aqui na semana passada, a gente recebeu uma convidada muito especial, a Vanessa Belmonte. Ela é lá de BH, do Labri e da Igreja de Esperança, uma bênção. A gente foi muito abençoado, eu fui muito abençoado pela mensagem que ela compartilhou na abertura dessa série. E a gente vai seguir um pouco na linha do que ela iniciou domingo passado, refletindo a respeito dessa ideia de que Deus deseja habitar conosco. Na verdade, Deus deseja habitar não apenas conosco, mas em nós, amém? Por meio do seu Espírito. Esse é um grande mistério, né? O mistério de que Jesus mesmo, falando com seus discípulos, prometeu que eles teriam algo melhor do que a sua própria presença em carne, a sua presença física entre eles. Ele disse: eu vou para o Pai, mas é melhor para vocês que eu vá. Porque quando eu for, eu vou enviar alguém semelhante a mim, o Espírito da verdade, o Consolador, e Ele guiará vocês a toda a verdade. E Ele diz, e Ele não estará apenas com vocês, Ele estará em vocês. Que mistério, né? Mistério imaginar Deus em nós, o Deus infinito, eterno, criador de todas as coisas, habitando criaturas limitadas, finitas, falhas como eu e você. Mas esse é o mistério que Ele nos convida a conhecer, e a explorar, a experimentar. E eu quero continuar nessa conversa com vocês hoje. Numa entrevista, já na parte final da sua vida, Madre Teresa de Calcutá foi perguntada por um jornalista o seguinte: quando você ora a Deus, o que você diz?
E aquela mulher respondeu: eu não digo nada, eu só ouço. E então, um pouco surpreso, o entrevistador se voltou para ela de novo e perguntou: então, o que Deus diz a você? E ela olhou meio confusa para ele e falou: o que ele diz? Ele não diz nada, ele só me ouve. E aí no final ela disse: se você não entende, eu sinto muito, mas eu não posso explicar. Parece que aquela mulher impressionante, com uma vida totalmente dedicada ao serviço de Deus e dos mais pobres lá na Índia, particularmente, havia descoberto ou cultivado um estilo de vida em que o padrão era estar com Jesus, estar em comunhão com Deus constantemente. E palavras de vez em quando só talvez se fizessem necessárias, mas provavelmente na maior parte do tempo nem eram, para que ela pudesse estar em comunhão com Ele. Há um mistério no fato de que Deus deseja habitar em nós, e talvez a gente perca muito tempo tentando explicar esse mistério e gaste menos tempo do que deveria buscando cultivar esse mistério. Aprender a viver segundo essa nova realidade de que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa, o tabernáculo que Deus quer habitar. Quando nós confiamos nossa vida a Jesus, quando depositamos nossa vida nele, quando entregamos nosso coração a Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, crendo na sua morte, na sua ressurreição e no perdão dos nossos pecados que vem por meio dessa fé, dessa confiança, a palavra de Deus é muito clara de que a partir desse instante o Espírito passa a habitar em nós, é o próprio Jesus em nós. E esse é o mistério, queridos, o Espírito Santo é o próprio Jesus em nós. O Espírito Santo é Jesus em nós. E isso, há uma segurança, há uma promessa, uma garantia da parte do próprio Deus de que isso não muda. Uma vez que nós passamos a ser esse templo, essa casa, essa habitação do Espírito, nada pode mudar isso. Acontece que muitas vezes nós vivemos essa experiência inicial, que muitas vezes chamamos de conversão ou novo nascimento, entendemos que somos agora habitados por esse Espírito, mas a gente não aprende a viver segundo essa nova realidade, a gente não cultiva isso, a gente não pratica a presença de Deus que está em nós. E esse é o fundamento, na verdade, do discipulado que Jesus propõe, da vida cristã. O pastor John Mark Comer diz assim: o primeiro e principal objetivo do discipulado de Jesus é aprender a viver em um constante estado de consciência e conexão com o Espírito. Não há nada mais básico e fundamental na vida de um discípulo de Jesus do que aprender isso. Aprender a tomar consciência dessa presença que está sempre em nós, que habita em nós. Mas nem sempre nós percebemos, nem sempre estamos atentos a ela. Eu arriscaria dizer que na maior parte do tempo, na verdade, a gente vive alheio a isso, sem se dar conta disso. A gente vai vivendo a vida, a gente vai trabalhando e cuidando dos filhos, e estudando e fazendo as tarefas domésticas. E de vez em quando, especialmente quando a coisa fica ruim, aí a gente se dá conta, aí a gente para e se lembra de que existe um Deus e por acaso Ele habita em nós. E Ele está disponível, e Ele quer ter comunhão conosco. Muitas vezes a gente recorre a Ele eventualmente e nas necessidades, mas não aprende a viver nesse constante estado de consciência e conexão. O Dallas Willard diz assim: nossa parte na prática da presença de Deus é direcionar e redirecionar nossas mentes constantemente a Ele. Com o tempo e prática, nossas mentes retornarão a Deus, como a agulha de uma bússola retorna para o norte. Então veja que imagem útil para nos ajudar a entender isso, ele nos dá, né? A bússola, provavelmente todos vocês já tiveram contato com uma, tem aquele mecanismo que a gente sabe da agulha que sempre aponta para o norte, certo? Então quando você gira para um lado, para o outro, quando você se movimenta, a agulha também se movimenta, mas ela sempre volta a apontar para a mesma direção, para o norte. Essa é a referência, é assim que a gente pode se localizar. E com base nesse exemplo, nessa analogia, o que o Dallas Willard está dizendo deve haver um esforço nosso, deve haver um compromisso, uma disciplina da nossa parte, de direcionar e redirecionar os nossos pensamentos sempre para o Senhor.
porque constantemente nossa mente será levada mesmo numa direção e noutra, nossos pensamentos vão para um lado, para o outro, as necessidades, as demandas, as circunstâncias, as nossas emoções, tudo isso afeta aquilo que ocupa e permeia a nossa mente e nosso coração. Mas quanto mais nós crescemos na nossa caminhada com Jesus, quanto mais parecidos com Ele nos tornamos, mais naturalmente os nossos pensamentos vão sendo redirecionados para Deus. Isso acontece por meio dessa obra do Espírito, dessa habitação do Espírito. Eu quero pensar um pouco mais sobre isso com vocês nessa manhã, a partir de um texto que está em Efésios, capítulo 3, especialmente o verso 17. A gente vai se concentrar nesse verso hoje, vamos citar alguns outros, mas ficar mais detidos nele. Efésios 3,17 é um verso que está inserido numa oração que o apóstolo Paulo faz, que começa no verso 14 e vai até o 21. A gente não vai ter tempo de ler ela toda hoje, mas para sua sorte eu escrevi um livro sobre isso, sobre essa oração, chamado Semelhança, alguns anos atrás. Esse livro está na nossa lojinha e é uma boa leitura devocional para você começar esse ano. Toda essa oração do apóstolo Paulo é riquíssima e eu me detenho um pouco mais nela, nesse livro. A gente vai olhar só para um versículo hoje, mas também todo o lucro das vendas desse livro e de tudo que está na lojinha é para a nossa campanha, para ajudar nas obras. Então recomendo que você passe lá, quem sabe você comece o seu ano com uma boa leitura ou presenteando alguém, tá bom? Mas neste versículo em particular, olha só o que o apóstolo Paulo ora em favor da igreja de Éfeso, uma igreja que ele conhecia bem, ele passou bastante tempo lá ensinando, pastoreando essa igreja, e olha então qual é a oração que ele faz, ou parte dela, no verso 17. Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Eu quero pensar sobre essa ideia de habitar, de habitação hoje com vocês, sob duas perspectivas. A primeira, a relação entre habitação e confiança, que ele escancara aqui na primeira parte do versículo. Cristo habitará à medida que vocês confiarem. E a segunda, a relação entre habitação e crescimento, que é o efeito disso. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Vocês vão crescer espiritualmente, amadurecer. É disso que se trata a oração como um todo: crescimento, maturidade espiritual, experimentar o amor de Deus em todas as suas dimensões. Ele fala da largura, da profundidade, do comprimento, da altura do amor de Deus e de como nós somos chamados por Ele a experimentar esse amor mais plenamente. Leia toda a oração depois, durante a semana, se você puder. Mas eu quero começar pensando nessa ideia de habitação e confiança, na relação entre essas duas coisas. O texto diz que Cristo habitará o nosso coração à medida que nós confiarmos nele, certo? E o efeito disso vai ser uma vida forte, que é o desejo de todos nós. Essas raízes que vão se aprofundando vão nos manter fortes. E todos nós queremos ser fortes, nós queremos ter força para encarar a vida, resiliência, perseverança para encarar os dias maus. Todos nós queremos isso para 2025, certo? E para a nossa vida como um todo. Mas Paulo está mostrando que há um caminho para a gente chegar nesse lugar, de estarmos bem firmados em Jesus. E o que basicamente ele está dizendo é: se vocês permanecerem no amor dele como uma árvore enraizada nesse solo de amor, se vocês estiverem nesse lugar crescendo, firmando suas raízes, essa força virá. Mas isso começa com uma atitude de confiança. Cristo habitará à medida que vocês confiarem nele. E eu não sei se para você isso gera alguma crise, mas isso gerou uma crise em mim. Esse texto, quando eu comecei a me debruçar um pouco mais sobre ele, eu vivi uma certa crise. Porque pensa comigo, Paulo está escrevendo isso para cristãos, certo? Para a igreja de Éfeso. Para cristãos que haviam sido, aliás, pelo menos a gente supõe que a maior parte deles, haviam sido discipulados pelo próprio Paulo. Então imagina, você não só teve acesso a uma boa teologia, né? Você foi discipulado por um dos apóstolos, por Paulo. Essa igreja certamente recebeu um excelente ensino, excelente doutrina. E Paulo está escrevendo para esses irmãos. Ele está escrevendo para cristãos que a gente supõe já tinham experimentado essa habitação, já viviam essa realidade de terem colocado sua fé em Jesus e consequentemente sido habitados por Ele. E
parece que o que Paulo está dizendo aqui contraria, num certo sentido, várias das outras coisas que o próprio Paulo ensinou em muitas das suas cartas. Coisas como, uma vez que você coloca a sua fé em Jesus, você passa a ser habitado pelo Espírito, você nasce de novo, você é uma nova criação, e a partir de agora, você já é esse templo do Espírito. Parece que há aqui uma sugestão do apóstolo Paulo de que é possível progredir nisso. Você não tem essa sensação? À medida que vocês confiarem, vocês serão habitados. Mas como é que isso funciona? Porque na minha cabeça era uma coisa mais simples. Ou eu sou habitado, ou eu não sou, né? Ou eu fui salvo ou não fui. Ou eu tenho Jesus ou eu não tenho. Uma coisa mais 8 ou 80, mais preto no branco, assim. E parece que Paulo está propondo ou sugerindo que existe algum tipo de crescimento que é possível nessa relação de habitação. Você pode ser mais habitado ou menos habitado. E isso parece um pouco estranho, pelo menos para mim, eu não sei para você, porque até o próprio verbo habitar, na língua portuguesa, sugere uma coisa que ou é ou não é, certo? Como é que você pode habitar mais ou menos um lugar? Ou você habita ou você não habita. Tudo bem que existem umas pessoas que têm uma dinâmica, às vezes, de vida mais diferente, assim. Ela passa 6 meses num país, 6 meses no outro, ela tem 2 endereços, trabalha numa outra cidade, mora numa, e aí habita uma casa durante a semana e outra no fim de semana, mas são geralmente exceções. Via de regra, ou a gente mora num lugar ou a gente não mora, ou a gente habita ou a gente não habita. Mas parece que, e aí se você ler o contexto, ler toda a oração que Paulo escreve aqui pelos Efésios, você vai perceber isso de forma mais clara. Toda a oração de Paulo tem esse olhar para o desejo de que aqueles irmãos cresçam, de que eles amadureçam na experiência deles com Jesus, na relação deles com o amor de Jesus. E aqui também isso fica evidente. Cristo habitará à medida que vocês confiarem. E eu fui pensar sobre isso e comecei a pensar que talvez a nossa relação com Jesus, nesse aspecto, se pareça um pouco com algumas relações que também nós estabelecemos, relações de habitação que nós estabelecemos na vida. Não sei se você já teve a experiência, eu suponho que a maioria já, de viajar de férias e ficar hospedado num hotel. Gente, tem coisa melhor do que saber que quando você acordar no dia seguinte, alguém vai fazer café da manhã para você? Poucas coisas na vida são tão boas quanto essa. Dormir em paz, eu acho que é isso, né? Em paz me deito, logo pego no sono, porque tu, Senhor, providenciarás o meu café da manhã. Não é isso que o texto diz, mas é bom demais você saber que você não vai ter que se preocupar no dia seguinte em arrumar a cama. Arrumar a cama. Alguém vai fazer isso por você, alguém vai fazer o café da manhã, você vai sentar e pedir uma tapioca. Gente, com coco e leite condensado. Já viu que o meu hotel dos sonhos fica no Nordeste, né? Você vai lá, come aquela tapioca, um ovinho mexido. Tem gente que gosta de cuscuz. Eu não sou muito do cuscuz, mas cuscuz com manteiga. Gente, eu tô com fome agora, né? Eu acho que eu abusei aqui dos exemplos. Mas é bom demais. Estar num lugar assim é muito bom, é muito gostoso. Agora, é comum também a gente conversar sobre viagens e férias com alguém que está voltando de férias e ouvir o seguinte relato: olha, viajar é bom, mas melhor ainda é voltar para casa. Tem alguma coisa que faz com que a nossa casa, e aí talvez você more numa kitnet, talvez você more numa casa que precisa de reparos, precisa de reforma, que esteja longe da sua casa dos sonhos. Mas ainda assim, por mais simples que seja a sua casa, por menor que seja, por mais humilde que seja, existe alguma coisa que torna a experiência de estar em casa especial, não é mesmo? E por melhor que seja o hotel, vai dando uma agonia em algum momento, você quer voltar para casa. Mesmo sabendo que é você que vai fazer o café da manhã, é você que vai arrumar a cama, é você que vai limpar, tirar o lixo. É a nossa casa. E existe essa questão, talvez, que eu acho que a gente precisa colocar em perspectiva aqui no que Paulo está falando, em relação ao que Paulo está falando. Existe uma relação que Jesus quer ter conosco que vai além de um hóspede eventual. Parece que de vez em quando a gente pensa nessa realidade de sermos habitados por Jesus, a gente imagina uma relação mais de um hotel do que de uma residência.
O termo habitar, nesse texto, significa fazer residência pessoal e permanente. Olha essa definição. Habitar é fazer residência pessoal e permanente. Em outras palavras, quando Paulo diz Cristo habitará os seus corações, ele está dizendo, ele não quer ser um hóspede, ele não quer ser alguém que de vez em quando aparece, ele não quer ocupar apenas um cômodo, né? Porque é assim que a gente geralmente recebe um convidado, a gente separa um cômodo, arruma um quarto de hóspedes, e aí coloca aquela pessoa ali, a gente fica torcendo para ela também não se sentir tão em casa assim, para sair mexendo nas outras coisas, né? Especialmente quando é aquele hóspede de última hora, que você não tem tanta intimidade. Momento de vulnerabilidade aqui, gente, agora, né? Só que às vezes a gente faz isso com Jesus também. E às vezes a gente pensa, inclusive, que ele fica mais ou menos na nossa casa, dependendo do nosso comportamento. Então, quando eu estou me comportando bem, quando eu estou agindo bem, ele habita. Quando eu ajo mal, quando eu peco, quando eu piso na bola, ele procura outra casa melhor. E queridos, há uma segurança maravilhosa que nós podemos experimentar a partir das promessas de Deus, de que Jesus nunca troca de endereço. Quando Ele escolhe habitar em nós, quando Ele faz de nós sua residência pessoal e permanente, Ele permanece. E não há nada que eu e você possamos fazer ou deixar de fazer para que Ele decida ir embora. Ele é tão bom e Ele é tão gracioso, Ele é tão manso e humilde e misericordioso, que mesmo quando a gente vai por caminhos que não o agradam, Ele ainda assim permanece em nós. Porque Ele vai junto, não para ser conivente com o que a gente está fazendo, não para apoiar o que a gente está fazendo, mas para nos trazer de volta, para estar conosco, para nos consolar, para nos exortar, para nos ensinar em amor. Ele não nos deixa. Ele não nos deixa. Ele decidiu habitar em nós, e vamos combinar, tinha muita casa melhor, né, para Ele morar. Tinha muita casa melhor do que eu e você para Ele escolher, mas por alguma razão, e o nome dessa razão é graça, Ele escolheu habitar em mim e em você. E Ele não muda de ideia a nosso respeito. O que acontece, queridos, muitas vezes é que nós queremos nos manter como os donos da casa. A gente muitas vezes quer receber Jesus assim, nos nossos termos. Eu sou o dono da casa, ele é o convidado, então ele vai ter que se comportar aqui de acordo com as minhas regras. A gente não transforma essa casa que somos nós na residência pessoal e permanente dele. A gente não permite que ele se sinta tão em casa na nossa casa. E Paulo está falando desse mistério de que ele não desiste de morar em nós. Ele não desiste de habitar em nós, independentemente do que fazemos. Ele continua aí. Talvez você tenha dúvida a respeito disso. Talvez você pense, puxa, eu já tive Jesus, mas eu me afastei, eu esfriei, eu me comportei mal, eu tomei más decisões e Ele me deixou, e agora isso é irrecuperável, eu não tenho como voltar, eu não tenho como experimentar o que eu experimentei antes, por causa das escolhas que eu fiz. E deixa eu te dizer, isso é mentira. Ele te ama, e Ele te perdoa, e Ele te restaura, e Ele continua aí. Se você genuinamente colocou sua fé, sua confiança nele, Ele não mudou de ideia a seu respeito. Mas Ele deseja uma vida melhor para você, de fato. Ele deseja que você faça do seu coração, da sua vida, essa casa que Ele possa habitar de forma mais plena. Mas muitas vezes nós insistimos em tratá-lo como aquela visita meio inconveniente, ou então como alguém a quem a gente recorre eventualmente, quando tem necessidade. Jesus precisa se tornar o proprietário, o dono dessa residência, e é aí que as coisas mudam. Quando Paulo diz, Ele habitará seus corações à medida que vocês confiarem nele, ou em algumas traduções, pela fé que vocês têm nele, essa ideia de fé tem a ver com isso, com confiança. Acontece que hoje, muitas vezes, nós interpretamos ter fé em Jesus como uma decisão meramente intelectual. O que é ter fé em Jesus? Para muita gente é aderir a um sistema de doutrinas.
crer num conjunto de doutrinas a respeito de quem Jesus é. Jesus é Senhor e Salvador, creio, Jesus é isso, aquilo, Ele fez isso. Mas a fé que a palavra de Deus nos convida, que o próprio Jesus convida a gente a experimentar, que Paulo demonstrou, que a igreja primitiva demonstrou e que nos ensina a viver também, é um tipo de confiança que nos leva a entregar por inteiro a nossa vida a Ele. Não é aderir simplesmente num nível intelectual e dizer, sim, eu creio intelectualmente que isso é verdade, mas essas verdades não mudarem a nossa maneira de agir, de se portar, de viver a vida, de nos relacionarmos uns com os outros. Percebe? A confiança em Jesus significa entregar por inteiro minha vida a Ele, deixar que Ele seja o dono da casa e não eu. E isso muda por completo a nossa vida. Só que fazer isso é difícil, e é por isso que muita gente acaba vivendo um cristianismo nominal, esse cristianismo apenas intelectual, em que você escolhe crer nas verdades a respeito de Jesus, mas não em Jesus, não na pessoa dele, não se render ao senhorio dele, porque isso é desconfortável. Essa confiança em Jesus, que faz com que Ele habite mais plenamente em nós, significa que a gente vai ter que abrir mão do controle, que as coisas não vão ser mais do nosso jeito. É como se alguém entrasse na sua casa e quisesse já, sentar no sofá, pegar o controle da televisão, escolher o canal, abrir a geladeira, pegar o último gole do suco de uva que está lá na garrafa, você estava guardando para mais tarde, raspar ali o fundinho da panela, o último pedacinho do doce, da sobremesa que ficou, que você guardou para depois do almoço e a pessoa comeu. Às vezes a gente tem um receio de entregar, e de fato é desconfortável. É desconfortável, mas à medida que a gente confia, à medida que a gente entrega misteriosamente, queridos, o que acontece é que a gente tem mais paz, não menos. A gente tem mais paz, porque tentar reter o controle da vida é o que nos deixa inquietos e angustiados. Olha só o que o Jacques Philippe, num livro sobre como manter a paz interior, um livrinho curto, muito precioso, muito bom. Olha o que ele diz. Ele diz assim: toda realidade que nós não entregamos a Deus e que escolhemos gerir por nós mesmos sem dar carta branca a Deus, continuará a nos inquietar de alguma forma. E aí presta atenção na frase final. A medida de nossa paz interior será a medida da nossa rendição. Eu experimentarei paz interior na medida em que eu me render. Isso parece estranho e paradoxal, não é mesmo? Porque, de novo, a gente acha que paz tem a ver com controle. Se eu tiver o controle das coisas, se eu tiver o controle da minha vida, se eu tiver o controle do meu futuro, o controle das minhas finanças, o controle dos meus filhos, aí eu estou em paz. Está tudo sob... E a gente sabe que essa é uma grande ilusão, não é mesmo? E por isso a gente fica tão ansioso e inquieto, porque a qualquer momento alguma coisa com certeza vai sair do controle. Aparece uma doença que não estava prevista, aparece uma crise financeira que não estava prevista, um problema relacional que não estava previsto, um problema no trabalho que não estava previsto. Alguma coisa imprevista, você pode ter certeza, isso é previsível, vai acontecer. E aí o controle se vai, e com ele a nossa paz também, ou a ilusão de que a gente estava no controle, a percepção de que a gente realmente não estava, leva junto a nossa paz, essa sensação frágil, fraca de paz. E misteriosamente, que diz, isso é maravilhoso, quanto mais a gente se rende a Cristo, quanto mais a gente se entrega a Ele, quanto mais Ele é o dono e não nós somos os donos da casa, mais paz a gente experimenta, mais descanso a gente tem, porque afinal agora a responsabilidade é dele, é Ele que está gerindo, e Ele gere muito melhor do que você e eu a nossa vida. Ele sabe ser o dono dessa casa muito melhor do que nós. Mas ainda assim, de novo, é dessa forma que muitas vezes nós nos relacionamos com Ele. Ou como esse hóspede eventual, ou às vezes até também de uma outra forma, como... Você já viu aquele marido de aluguel? Quando queima uma lâmpada, quando estraga o chuveiro, quando tem uma pia entupida, você liga para o marido de aluguel, né? E aí ele vai lá e resolve. Às vezes a gente quer Jesus ou como um hóspede
reservado, restrito ali a um cômodo da casa apenas, ou então como um marido de aluguel. Jesus, deu problema aqui, você pode vir resolver? E aí a gente aciona Jesus para resolver o problema, e a gente diz, pode entrar, a casa é sua, mas o problema é resolvido, você pode dar licença, a casa é minha agora, né? A gente convida Jesus para resolver os nossos problemas, aqueles que a gente não sabe resolver, mas a gente espera que depois Ele deixe a gente seguir com a nossa vida em paz. E Paulo está dizendo, à medida que você confia nele, confia a Ele a sua vida, Ele habita, Ele vai habitando mais e mais e mais. Não é que se você falhar nessa confiança Ele vai embora, Ele sempre vai habitar. Mas é que quanto mais você confiar, quanto mais você entregar, quanto mais você se render, mais em casa Ele estará. Amém? E eu me pergunto se a gente tem permitido isso, queridos, que Ele se sinta em casa assim. Porque não há outro caminho, percebe? O texto diz, à medida que você confia, Ele habita. E aí então, as suas raízes, e essa é a segunda parte do versículo, as suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Eu quero pensar, para a gente concluir nessa segunda ideia, a relação entre habitação e crescimento. Eu preciso confiar, crescer em confiança, e esse é o caminho para o crescimento. Quanto mais eu confio, mais Ele habita, quanto mais Ele habita, mais eu cresço. E veja, o texto fala de um crescimento que se dá primeiro para baixo, né? São as raízes. Assim como a planta precisa, para se tornar uma árvore frutífera, ela precisa enraizar-se primeiro, ela precisa de raízes que estejam bem firmadas para que ela possa se sustentar, receber a nutrição necessária para então florescer e frutificar, também a nossa vida. Vocês se lembram do que a Vanessa compartilhou na semana passada a partir de João 15, aquele texto em que Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês, e então, permanecendo em mim, vocês darão muito fruto, para a glória do Pai. É a mesma ideia aqui. Paulo, de novo, está usando essa analogia de uma planta, e agora ele está falando que a vida de Deus, o amor de Deus é como o solo, onde nós vamos firmar nossas raízes. O amor de Deus é onde nós vamos nos enraizar, e quanto mais profundas essas raízes, mais fortes nós poderemos ser. Nós cresceremos em maturidade espiritual, em semelhança com Jesus. E essas raízes é o que garante, é isso que garantirá que quando vierem os ventos e as tempestades, os problemas, as circunstâncias, essa árvore, a nossa vida vai permanecer. É como Jesus também ensinou a respeito de uma casa que é construída sobre a rocha. É a mesma ideia, essas raízes se assemelham ao alicerce, a uma boa fundação de um edifício. E Paulo vai usar essa metáfora num outro texto que eu quero ler com vocês agora. Aos Coríntios, ele escreve algo muito parecido, mas com um tom mais duro, de exortação, porque a igreja de Corinto não estava crescendo em maturidade espiritual como deveria, como era esperado. E Paulo então os exorta na sua primeira carta, no capítulo 3, olha o que ele diz: irmãos, quando eu estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. E aqui não é elogio, né? Que bonitinho, criança, que quem se tornar como criança vai entrar no reino. Não, aqui ele está falando de imaturidade, de infantilidade. Eu tive que falar com vocês como se vocês fossem mundanos, como se vocês ainda pertencessem a este mundo. Essa dureza não é sem motivo. Paulo já havia visitado essa igreja, conhecia essa igreja, e ele diz, olha, quando eu fui até lá, até aí, para ensinar vocês, eu tinha a expectativa de encontrar mestres, eu tinha a expectativa de encontrar pessoas maduras, pelo tempo de caminhada que vocês já têm com Cristo, por todo o investimento que nós fizemos ao ensiná-los. Mas o que eu encontrei foi pessoas imaturas. Ele disse que teve que tratá-los como pessoas rasas, como crianças, pessoas sem profundidade, sem raízes. Pessoas que pertencem a este mundo e não a Cristo, ou na melhor das hipóteses, como recém-convertidos que ainda estão engatinhando no seu conhecimento de Cristo. E Paulo deixa clara a sua frustração, porque aquelas pessoas, embora já tivessem algum tempo de caminhada com Jesus, ainda não estavam vivendo a plenitude de vida que Jesus oferece. E eu me pergunto, querido, se a igreja de Corinto é muito diferente da igreja dos nossos dias. Quantos de nós caminham com Jesus já há anos, talvez décadas,
mas continuam com as mesmas imaturidades. Continuam pessoas muitas vezes rasas, sem raízes profundas no amor de Deus, levadas por qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer tribulação, por várias razões, se afastando, esfriando, desanimando, vacilando na fé, no compromisso com Jesus, imaturas. E eu não digo isso com condenação ou pensando em ninguém específico, ok? Eu estou falando da igreja de forma geral, estou falando de mim. Quanto tempo nós temos, muitos de nós já caminhamos com Jesus e ainda assim permanecemos em tantas imaturidades. Olha o que ele diz no verso 2: tive de alimentá-los com leite, não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, e preste atenção nisso, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Você percebe que Paulo faz uma relação aqui entre maturidade e controle? O que é que te controla define quão maduro você é, ou quão imaturo você é. Então, se o controle ainda é da natureza humana, significa que você ainda não amadureceu. Se nós ainda somos movidos por ambições e desejos egoístas, e que estão muito mais relacionados ao sistema mundano em que nós estamos inseridos, se isso ainda é o que nos controla, nos domina, significa que nós ainda não amadurecemos. É disso que Paulo está falando. Ele está, em resumo, dizendo assim: Jesus ainda não é o dono da casa de vocês. Vocês já o conheceram, vocês já o experimentaram. Ele habita. Ele não os trata como descrentes, como incrédulos. Ele habita, mas ele não é o dono. Vocês ainda não entregaram o controle de fato para ele. Na sequência ele diz assim: vocês têm ciúme uns dos outros. Vocês discutem e brigam entre si. Veja as evidências da imaturidade. Acaso isso não mostra que são controlados? Olha de novo essa palavra, né? Controle. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Olha o que aparentemente havia acontecido. Paulo passou um tempo naquela igreja, ensinou aquela igreja, fez discípulos naquela igreja e seguiu com seu ministério por outros lugares. Outros líderes se levantaram, entre eles Apolo. Apolo não foi um dos apóstolos, mas ele era um líder na igreja primitiva, reconhecido como um grande mestre, alguém que tinha uma excelente oratória. E ele teve uma influência naquela igreja. E tudo indica que uma boa influência. Acontece que depois ele provavelmente também seguiu para outro lugar e talvez num vácuo, num vazio ali de liderança, numa transição, as pessoas começaram a formar seus partidos. Bom, eu gostava mesmo era quando Paulo vinha aqui e ensinava. Não, eu preferia Apolo. E aí começou a gerar divisão a ponto de eles brigarem e discutirem entre eles. Nada parecido com a igreja de hoje, né? Você percebe que se passaram quase 2000 anos e a gente continua com as mesmas imaturidades. A gente substitua Paulo e Apolo aqui só para fins de contextualização, ok? Substitua Paulo e Apolo pelos nomes que você quiser, dos líderes evangélicos brasileiros mais influentes, dos líderes políticos mais influentes. Quão diferentes nós somos dos coríntios, queridos. Vocês brigam e discutem entre si, levantando bandeiras de homens. E Paulo diz, isso é evidência de imaturidade. Isso é evidência de que vocês são controlados não pelo Espírito de Deus, não por Jesus, mas por sua natureza humana ainda. Paulo está dizendo, vocês fazem exatamente o que o mundo faz. Qual a diferença? Qual a diferença de serem habitados por Jesus? E olha como ele continua, queridos. Isso para mim reflete tanto a diferença que havia entre a maturidade de Paulo e a imaturidade dos coríntios. Porque olha o verso 5. Afinal, quem é Paulo? Não é extraordinário isso? Gente, é Paulo. Quem é Paulo? Como assim quem é Paulo? É Paulo, é o apóstolo Paulo.
Um homem que teve uma revelação. Ele diz, eu fui levado ao terceiro céu. A gente nem sabe os andares que tem lá, mas ele foi ao terceiro. Ele teve revelações extraordinárias que ele não conseguiu nem descrever adequadamente a respeito da glória de Deus, de Jesus. Ele foi vocacionado pelo próprio Jesus. Jesus abriu o céu e apareceu na estrada de Damasco para ele e falou, eu quero você como meu servo. Ele estava perseguindo a igreja, de repente ele se torna um apóstolo. É desse homem que a gente está falando. E quando ele escreve para uma igreja que está levantando partido para dizer, eu prefiro Paulo, não, eu prefiro Apolo, gente, vamos combinar, eu diria assim, gente, é óbvio que é Paulo, né? Tem que escolher um dos dois, fica com Paulo, fica comigo. Por acaso Apolo viu Jesus, por acaso ele é um apóstolo, por acaso ele viveu as experiências que eu vivi, mas Paulo não está nem aí para ele, você percebe? Ele não se defende, ele não faz campanha, ele não faz discurso em prol de si mesmo, ele diz, afinal o que importa Paulo, quem é Paulo? E quem é Apolo também? Nós somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Pronto, cumprimos a nossa parte, só isso. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Verso 7, não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Mas ele deixa claro, essa recompensa não vai vir de vocês. Não é a honra de vocês que nós estamos buscando, não é algum tipo de aplauso ou reconhecimento de vocês. A gente vai receber a nossa recompensa do Senhor. Isso não deve gerar divisões entre vocês. Por quê? Porque, verso 9, nós somos colaboradores de Deus. E vocês são a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Amém, queridos? Olha só, de novo ele usa uma figura agrária, né? Ele termina falando, vocês são a lavoura de Deus. Agora ele está falando da comunidade dos discípulos. Então, não é só uma árvore, é uma plantação inteira. Vocês são a lavoura de Deus. Ele se refere aos líderes como pessoas que têm algum papel de importância. São colaboradores, são cooperadores. Mas é só isso que eles são. Porque quem dá o crescimento é o Senhor. E é isso que nos une, queridos, é saber que nós estamos unidos em Cristo Jesus, e cada um de nós vai cooperar de alguma maneira, seja plantando, seja regando, mas quem dá o crescimento é Deus, quem nos transforma é Ele, quem nos molda é Ele, e nós precisamos então estar enraizados nele, no amor dele. Olha só o verso 10, e aí ele complementa com essa outra analogia que ele também cita aqui do edifício, que é bem similar. A planta tem as suas raízes, o edifício tem a sua fundação. Olha só, pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Veja, ele não diz eu sou o alicerce, o que eu ensinei é o alicerce. Jesus Cristo é o alicerce. E ninguém pode ensinar ou construir em cima de qualquer outro alicerce. Esse é o alicerce, esse é o solo fértil. Esse é o amor de Deus, onde vocês podem firmar suas raízes, como ele diz aos Efésios. Não pode haver outro. Não importa, queridos, quem apareça, quem seja o líder sobre uma plataforma, sobre um palco para pregar, para ensinar, para liderar. Não importa, desde que Jesus seja o alicerce. Não importa, nem nessa igreja ou em nenhuma outra. Quem está com o microfone na mão, quem está aqui em cima, cada um de nós está fazendo um papel, um trabalho. Seremos recompensados um dia pelo Senhor se fizermos um bom trabalho. Mas quem precisa receber toda a glória é quem dá o crescimento, e é o Senhor. É Ele que nos faz crescer no amor dEle. E aí olha como Paulo conclui esse raciocínio aqui nos versos 16 e 17. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Percebe? Ele está olhando para aquela realidade de uma igreja dividida e discutindo por questões menores, por líderes, por partidarismos. E ele diz, vocês não estão percebendo o que vocês estão fazendo, não? Vocês são a casa de Deus, vocês são o templo de Deus. E olha o verso 17, é duríssimo, mas enche a gente de esperança também. Deus destruirá quem destruir seu templo.
pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Aqueles que vão para destruir a igreja, os falsos líderes, falsos mestres, as pessoas que criam divisão, confusão, esse é o fim. Por que isso nos traz tanta esperança? Porque é o fim também do nosso inimigo, que veio para matar, roubar e destruir. Ele será destruído. E é também uma promessa de que quem guarda a casa de Deus é Deus. Quem guarda o templo de Deus é Deus. Quem sustenta o templo de Deus é Deus. E nós somos esse templo. Quem guarda a sua vida, queridos, é o próprio Deus que habita em você. Quem te mantém de pé em meio às tribulações da vida é o próprio Deus que habita em você. Quem te consola em meio aos dias maus é o Espírito de Deus que habita em você. E nós podemos juntos ser esse lugar da habitação do Espírito e experimentar isso. Desde que confiemos. Quanto mais a gente entrega o controle da nossa vida a Ele, mais em casa Ele se sente. Jesus está fazendo de nós a sua nova casa. Ele está nos tornando essa nova casa, esse lugar onde cada vez mais Ele quer habitar. E só o que Ele pede para nós é tudo. Olha que simples. A única coisa que Ele pede de nós é tudo. Entrega tudo. É mais difícil entregar parte, sabia? É bem mais difícil viver como a gente geralmente vive, entregando só uma parte para Ele, tentando gerir o resto. A gente fica vivendo uma vida dupla, tripla, quádrupla. E aí vem culpa e condenação e acusação e constrangimento e vergonha e medo e ansiedade. Mas quando a gente entrega tudo, como é possível experimentar paz nessa entrega? Porque já não sou eu, como Paulo disse, não sou eu mais quem vive. É Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo nesse corpo, nessa carne, eu vivo pela minha confiança, pela minha fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então eu descanso sabendo que o controle não está nas minhas mãos e por isso meu futuro não depende de mim, minha segurança não depende de mim, o futuro dos meus filhos não depende de mim. Eu estou seguro porque o dono da casa tem as chaves da casa, Ele tem o controle, é Ele quem guarda e sustenta. E eu me pergunto como é que Jesus se sente hoje no nosso coração. Será que Ele se sente assim em casa? Será que Jesus se sente à vontade com a vida que a gente vive? Será que Ele se sente à vontade de ir com você para os lugares que você vai? De viver no ritmo que você vive? Faz esse exercício. Quão à vontade Jesus se sente em viver a sua vida no seu lugar, com você? Porque eu suspeito que nós ainda possamos crescer bastante nessa entrega, nessa rendição, nessa confiança, para que Ele habite ainda mais em nós. Talvez, querido, seja o momento de dizer, não só para esse ano de 2025, mas para a sua vida daqui para frente, para a minha vida daqui para frente. Jesus, eu não quero mais controlar. Eu não quero mais ser o dono da casa, porque o Senhor habita em mim. E eu sei que quanto mais eu confio, mais o Senhor habita. Quanto mais eu entrego, mais eu descanso. Então toma conta dessa casa, organiza do seu jeito. Pode mexer nos móveis, pode derrubar umas paredes, pode fazer a reforma como o Senhor achar que deve. Minhas emoções, meus sentimentos, minhas vontades, meus desejos, meus sonhos, tudo encontra o seu devido lugar quando o Senhor está no controle. O Senhor cuida do que é seu, por isso o Senhor cuida de mim, porque eu sou sua casa. Aquele mesmo autor que eu citei antes, o Jacques Philippe, ele diz assim: Deus pode permitir que ocasionalmente, presta atenção nisso, queridos, e talvez seja o caso de revermos alguns dos nossos planos para 2025, das nossas orações por esse ano. Deus pode permitir que ocasionalmente me falte dinheiro, que ocasionalmente me falte saúde, capacidades e virtudes, mas Ele nunca me deixará ter falta dEle, de sua assistência, misericórdia,
nem de nada que me permita crescer incessantemente em direção a Ele, a amá-lo mais intensamente, a amar melhor o meu próximo e alcançar santidade. Ele é o meu pastor e eu não terei falta de nada do que eu realmente preciso. Algumas coisas até podem faltar, mas Ele não faltará. Amém? Você pode fechar os seus olhos? O convite é: faça do seu coração uma casa onde Jesus se sinta em casa. E talvez você precise reconhecer nessa manhã que não tem sido essa a sua postura, a sua prioridade. Coloque seu coração diante do Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Vou te dar uns segundos para você fazer essa oração. Diga a Ele o que você deseja, o que você anseia. Entregue o controle, entregue as chaves da casa nas mãos daquele que sabe gerir melhor do que você. Pai, nessa manhã nós te agradecemos porque novamente as tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Como nós precisamos delas, Senhor. Temos ainda, Senhor, a teimosia de insistir em manter o controle da nossa vida, do nosso futuro, das decisões que tomamos. Nos iludimos imaginando que é isso que nos trará paz, quando na verdade o que resulta é ansiedade, é medo, é preocupação, cansaço, sobrecarga, exaustão. Eu imagino que alguns dos meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje se sintam assim hoje. Cansados, exaustos, ansiosos, preocupados. Teu convite, Jesus, é: venham a mim, aprendam de mim. Especialmente os cansados e sobrecarregados, porque eu tenho descanso para dar. Eu sou manso e humilde de coração. A gente precisa reaprender a viver, Senhor, essa que é a verdade. Aprender a render de fato a nossa vida, confiar nossa vida a Ti. Como é melhor a vida quando o Senhor governa, quando o Senhor controla, quando o Senhor dita o ritmo, sem pressa, sem ansiedade. Ensina-nos a viver assim, dá-nos essa coragem de abrir mão do controle, confiando que quanto mais confiarmos, mais o Senhor habitará. Mais plena a Tua presença será em nós. Mais maturidade teremos para lidar inclusive com os dias maus. Mais profundas serão as nossas raízes. Mais firmes e fortes estaremos nos dias difíceis. Faz essa obra na nossa vida, faz essa obra nessa igreja, Senhor. Faz dessa igreja uma igreja enraizada no Teu amor e que por isso produz muito fruto. Uma igreja que permanece em Jesus, que pode alimentar outros, que encontrarão aqui também um lugar onde a Tua presença está, onde a Tua presença habita. Corações rendidos, entregues, prostrados em confiança a Ti. Nós Te agradecemos por Tua graça. Ah, Jesus, onde estaremos sem ela? É só pela Tua graça que nós podemos nos aproximar. É só pela Tua graça que podemos ser casa de Deus, templo do Espírito. Que mistério esse, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Recebe a nossa gratidão e o nosso desejo de crescer em Ti, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha
nossa nova casa. A nossa igreja está de mudança. Eu estou aqui no futuro novo espaço onde nós funcionaremos como igreja, aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertes.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa. De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.